Então é muito importante a gente entender a sua parte, colocar para o paciente assim, olha, a importância que é você fazer a sua parte, você dormir no mínimo 8 horas aí por noite, conseguir alimentar certinho, para você estar aqui novo e conseguir correr ali, que senão não adianta. Eu vou preparar seu corpo, mas sua mente, seu sistema interno mesmo, né, a questão fisiológica tá tudo bagunçado. Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde, e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre saúde, bem-estar, esporte e tudo relacionado à fisioterapia. E para isso eu trouxe um especialista na área. Eu estou aqui com o Marcos Antônio Souza Barbosa, que, gente, é o meu fisioterapeuta, então tem um lugar no meu coração. Tinha outra pessoa que era para estar aqui, né, Marcos? Tinha mesmo. Essa pessoa deu bolo na gente, disse que pegou uma gripe e ficou sem voz, mas tá ali atrás das câmeras ali. Um beijo para a Nina também, que está aqui. E Marcos, obrigado por sua presença, né? Eu sei que sua agenda é corrida, mas tirar um tempinho para trazer umas informações para a gente. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui. E vamos falar um pouquinho de físico. Gosto muito, minha área, amo falar de esporte. Estou aqui para isso. Marcos, vou começar com a primeira pergunta. O que te levou para essa parte de fisioterapia? O que deu, assim, num dia de uma criança, falar, nossa, meu sonho é consertar joelho? O seu percurso? Então, eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei esporte minha vida inteira, nunca me vi em outra área. E aí, assim, foi acontecendo as coisas da minha vida. Cheguei na minha graduação e o mais próximo que tinha de esporte é ortopedia e traumatologia ali. Não tem uma matéria específica na minha grade, não tinha de esporte. Mas a ortopedia era voltada para lesão e trauma. E aí, assim, fui pegando amor, as coisas foram acontecendo na faculdade. Eu comecei já no esporte, eu não tive um outro trabalho antes disso. Então, assim, na área da fisio, né? Quando eu entrei na área da fisioterapia, já fui direto no esporte, estagiei em esporte, também em clube. Então, foi bem interessante. Eu já, acho que o esporte que me escolheu, eu costumo falar. E qual que você vê, assim, a maior contribuição, por exemplo, da fisioterapia em relação aos esportes? A fisioterapia ela tem duas formas de contribuir dentro do esporte, de forma preventiva e de forma de reabilitação, né? Que seria mais ou menos a mesma fisioterapia, mas dividida em duas partes, né? A gente tem uma área ali voltada para prevenir lesões, que eu costumo falar que é proativa, então é uma área que a gente tem que prevenir lesões, evitar que esse atleta lesione, e uma área mais reativa, que seria a área de reabilitação, que é quando já tem uma lesão e a gente vai tratar a lesão que já existe. É basicamente assim. Então, dessa forma, a gente contribui tanto para a prevenção quanto para a reabilitação de lesão no esporte. Essa parte de prevenção, assim, olhando de um âmbito geral da saúde, parece que é uma área mais nova, né? É uma área que a gente tem tentado inserir e estamos lutando para que as pessoas entendam primeiro o que é a fisioterapia preventiva, né? Porque ela é a solução para você não reabilitar. Então, assim, a prevenção ela vem antes da reabilitação. Se você previne, você não tem que tratar uma reabilitação. Você consegue evitar lesões e muitas lesões. Uhum. Será que essa parte veio pelo Cristiano Ronaldo? Pode ser, é um exemplo, né? Mas, assim, a fisioterapia, ela é muito nova também, é uma profissão que vem engateando e aí agora a gente está começando a ter mais autonomia. Pós-Covid, muita coisa mudou também. Mas a prevenção, para o futuro, eu acho que é um novo modelo de fisioterapia. A prevenção, ela muda de acordo com cada esporte que a pessoa está fazendo. Por exemplo, se eu jogo futebol, eu tenho um tipo de fisioterapia preventiva. Certo. Ou não, tem o básico, que é trabalhar o corpo inteiro, que serve para todos os esportes. Como funciona? Não tem um padrão. Assim, a gente não vai trabalhar, a fisioterapia preventiva é isso. Não. É muito mediante ao meu paciente, né, cliente ali, o profissional, o atleta, e o esporte que ele pratica. Então, basicamente, é isso. A gente vai estudar o esporte que você faz com o que seu corpo trouxe de informações para nós. E a gente vai juntar e montar uma conduta preventiva. Uhum. Então, não teria um roteiro, não é padronizado. Vai de cada um. Cada caso, cada um. O que você fez primeiro, trabalhando dentro da área de esporte, foi qual área? Então, eu já comecei ali estagiando na área da fisioterapia mesmo. E aí a gente fazia um pouco de tudo, né? Estagiário. Mas já era com lesão, já era no futebol mesmo. Trabalhei com futebol desde o início, era no futebol. E os exercícios que mais funcionam, assim, em relação à prevenção? Era mais preventivo quando você trabalhava nessa parte do futebol? Ou era mais, já tá tudo lascado, vamos reabilitar? É um pouco de tudo. Mas assim, o esporte de alta performance, ele é um pouquinho mais desenvolvido nessa área de prevenção. Então, a gente já falava muito de prevenção dentro do esporte. Então, hoje no meio clínico que se fala mais, começou a ficar mais famoso no meio clínico, mas
o esporte já vem fazendo isso há um tempo já. Assim, desde Ronaldo, desde Kaká, que teve essas lesões, as pessoas começaram a prestar uma atenção dentro do esporte e começou a trabalhar isso de uma forma como prioridade. Então a gente já trabalhava já a prevenção para diminuir lesões, diminuir também gastos para o clube, né? Porque atleta parado é dinheiro parado. Então a gente começar a prevenção é voltada para isso, para manter o atleta em atividade. E já se fazia muito isso na minha época já. Então, e também reabilitava, porque não tem como, o esporte lesiona muito também. Só que a prevenção até nisso ela ajuda, né? Porque ele vai ter uma lesão, mas a gente consegue, se estiver fazendo tratamento preventivo, diminuir a intensidade dessa lesão. Então é importante também nos dois âmbitos. Até para você ter uma reabilitação mais tranquila, quando a gente tem um atleta que ele é treinado, já faz um trabalho preventivo, às vezes a intensidade da lesão é menor também. Entendi. No futebol, qual que era, assim, os principais fatores voltados a essa parte de prevenção? No futebol, na verdade, a prevenção em si, a fisioterapia preventiva, dentro do futebol a gente vai focar no esporte em si, gesto motor, a biomecânica do exercício, a posição que esse atleta é. Então, às vezes, o atleta ele é lateral, ele joga ali no corredor, a gente entende que ele vai atacar e defender, então ele vai correr um pouco mais do que um meio de campo, ou às vezes do que um defensor. E então ele vai ter uma característica ali para ter um tipo de lesão. Então a gente vai trabalhar com gesto motor, trabalhar as valências ali, as particularidades daquela posição e daquele atleta, mediante uma avaliação do corpo todo dele. Então, é basicamente assim. A fisioterapia preventiva ela é muito individualizada, é muito para cada um. Então não tem, todo mundo que joga futebol é essa prevenção. Se alguém faz assim, não está muito certo. Não tem O receita de ideal, bolo, né? não tem. O ideal é você pegar um atleta, avaliar como que aquele corpo tá e como que aquela posição dele vai exigir dele. Então, se ele é um lateral, ele vai ter que cruzar muita bola, então ele vai ficar muito apoio no hipodal, isso pode gerar uma pubalgia daqui a uns anos, então a gente já vai intervir isso antes. Então é basicamente assim, não tem uma receita de bolo. E na parte de reabilitação, o que você mais via lá no futebol? Joelho é muito, né? Joelho tem muito, Quase todos os LCA, esportes, né? LCA, muito, Assim, o futebol é um esporte mais tranquilo de fazer preventivo, porque a gente tem muito... Não é que é tranquilo, né? Mas a gente tem muitos estudos que já estão pré-montados, a gente consegue pegar muita coisa. Difícil é um esporte novo que você não... Igual um exemplo, um beach tênis da vida, que eu gosto, que eu pratico, mas assim, é um esporte que é muito novo. O esporte foi criado em meados de 86 e foi profissionalizado em meados de 96. Então a gente tem um esporte de 28 anos que depois começou a profissionalizar, né? Ele tem mais tempo, mas que começou a ter atletas de ponta profissional tem pouco tempo. Então a gente vai pegar um atleta desse, a gente não tem nenhuma base ali para você de lesão, histórico, que você começa a ter que criar a partir daquele movimento. Então a gente tem uma quadra que é de areia, um solo instável, a gente tem lesões, aí a gente vai para incidências e começa a trabalhar assim, particular do esporte, particular do atleta. Eu vou entrar numa história aqui que é mais ou menos para ficar mais fácil de entender. Então essa questão de incidência. No beach tennis, que é um esporte mais novo, é legal a gente conversar sobre, a gente tem média de 48,8%, 0,3% de lesões em membro superior crônicos. Então a gente já tem um padrão que lesões crônicas em membro superior de atleta de beach tennis é mais comum. Então, ombro e cotovelo provavelmente vai sofrer mais ali no beach tennis e lesões de tendinopatias, por exemplo. E membro inferior ele vai dominar um ranking ali de 43,3% de lesões agudas. Então, lesões de estiramento, entorse de tornozelo, lesões no dedão, luxa muito por causa da areia ser instável. E aí a gente já tem mais ou menos então, a partir de 2020 que veio esses estudos, ajuda a gente a ter uma direção do que a gente vai fazer e aí o que a gente vai achar de problemas ali para consertar mediante o que ele vai precisar em quadra. Então é mais ou menos assim, a fisioterapia preventiva, ela vai, qualquer esporte que seja, o esporte vai me dar alguns dados e o corpo do meu paciente vai me dar outros e a gente vai unir e formar uma conduta. Então, por exemplo, a gente já sabe que um atleta de beach tênis, coisas agudas que acontecem ali na hora, vai ser mais membro inferior. Membro inferior. Então, provavelmente, na prevenção vai trabalhar mais esse fortalecimento para dar essa evitada. A gente já vai aumentar a demanda daqueles músculos que a gente já sabe que vai ser mais usado em quadra. Legal. Então, olhando também, assim, outra parte que eu imagino, outro esporte, por exemplo, o basquete, eles saltam muito, né? Então, o joelho ali deve... Calcanho, tendão do calcanho ali, esporão de calcanho, é muito tempo em ponta de pé, usa muito ali o tendão patelar, então o risco de você ter... A gente já vai ter uma conduta voltada ali para gastrocnêmica, que é panturrilha, porque fica muito na ponta do pé, muita alavanca. O que é gastrocnêmica? A gastrocnêmia é a panturrilha. É a panturrilha. Na verdade, a gastrocnêmia ele é um músculo, né, que forma a panturrilha, que são gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral e o sóleo, que é outro músculo que está abaixo deles, que vai formar a panturrilha. Entendi. Entendeu? Então, essa parte mais voltada ao salto. Exato. E em relação a metodologias de prevenção, eu assisti uma série na Netflix, não sei se você viu, eu não vou lembrar o nome, mas
É de um ator de super-heróis, talvez, não sei se os bastidores aqui vão lembrar, que ele tá fazendo de tudo para ter maior imunidade do corpo. Então ele tá falando que aqueles banhos gelados de ficar, ele foi, acho, pro Alasca e ficou dentro do gelo para prevenir lesões e evitar que as células más vão se Sim. progredindo. No esporte, essa questão do gelo, qual é a função dela? Então, a gente tem o gelo crio e tem a imersão, né? Que também é crioterapia, mas é uma imersão. Então, existem muitos estudos, assim, relacionados à imersão, que vão apoiar, que não vão, mas a gente vai por uma junção de fatores. Eu tenho atletas que odeiam banho gelado, odeiam imersão e que não vai nem se Ah, amarrar eu e com jogar dentro. certeza. Mas tem atletas que amam. Então, já tem um fator psicológico ali que vai ajudar. Nem que seja em placebo, ele vai sentir uma melhora. E também tem a questão da fisiologia, né? Então a gente vai ter uma vasoconstrição, então a gente vai ter vários benefícios ali para um exercício de alta intensidade, pós-exercício de alta intensidade. Então, assim, vai ajudar a regenerar, sim. Só que nem sempre vai resolver. Não é um tratamento. Eu acho mais como um plus ali, algo que você pode usar se o seu paciente tiver vontade. Se ele não quiser, tem vários outros recursos que vão ter o mesmo resultado, ou mais, na verdade, para isso. Então, assim, pelo menos no futebol, eu deixo muito opcional para o meu paciente. Não tem nenhuma comprovação científica que isso daqui vai resolver seus problemas, ou que você não fazendo, você vai ter problemas. Então, assim, é bem opcional mesmo. A imersão, não se tem uma conclusão. Hoje, assim, vou pegar um artigo aqui, um estudo que vai falar que a imersão é a melhor coisa, vai tirar isso, vai tirar aquilo, não. Então, e a crio por si, a crio a gente usa muito, né? A crio é colocar ali A na crio hora. já tem várias formas, tem também em spray e etc. Uhum. Mas a crioterapia, que é o gelo mesmo no local, uma bolsa térmica de gelo ou um saquinho que a gente gosta muito do futebol de triturar o gelo e fazer um saquinho mesmo para moldar, aí já tem uma função legal. Só que nas 48 horas, as primeiras 48 em lesões agudas, né? Então, se você usa em lesões agudas, é legal a crio. Mas passou de 48 horas, já não é mais uma lesão aguda e você não fez uma atividade física que gerou um edema, que gerou inflamação, não tem por que usar. A não ser que você tenha feito ali alguma, até mesmo a física. Às vezes a gente vai levar esse paciente a ter uma inflamação, porque a gente vai forçar dele ali um pouco. E aí ele pode vir a ter uma inflamaçãozinha, a gente controla com a crio. Mas eu não uso muito. Não, na clínica eu não uso crio. Porque é muito relativo. É para lesões agudas, primeiras 48 horas. Então, quando tá inflamado mesmo, né? É. Que é essa parte da inflamação. E se você usar ela de forma errada, você pode atrasar o processo de cicatrização. Então, às vezes a pessoa fica ali, tem uma lesão. Aí ela usa a crio a semana inteira. Então, ela lesionou no sábado, ela usa até no outro sábado. As primeiras 48 horas, ele fez efeito realmente, controlou a inflamação. Depois, seu corpo está se matando para gerar uma inflamação para cicatrizar e você está impedindo porque está gerando uma baixa no metabolismo ali com a crio. Então, é basicamente assim, seu corpo está tentando fazer uma recuperação e você está jogando o gelo ali e dificultando que chegue nutrientes, que chegue células de defesa, de limpeza no local. Então, o legal é fazer nas primeiras 48 horas e depois você estimula, pelo contrário, não resfria. Igual o dente, então. Quando você extrai o siso, é ali também. Os primeiros Exato. 2 dias você utiliza. Exato. Depois disso você esquece. E tem outra maneira errada de usar em relação, por exemplo, ao tempo? Deixar muito tempo, assim, geralmente a gente usa em torno de 20 minutos no mínimo, no máximo 40 minutos eu costumo usar. Mais que isso, é perigoso. Dependendo do local, é perigoso. Eu já tive pacientes que não chegaram para mim uma época, isso tem uns anos, e o paciente dormiu com gelo atrás do joelho. Atrás do joelho não, na região tibial anterior, ali do lado do joelho, pegando um pouco atrás do joelho, um pouco à frente do joelho, ele envolveu o joelho e isso que foi assistir TV, esqueceu e dormiu. Nossa. E aí ele teve uma lesão nervosa mesmo e ficou com o pé equino, que é um pé caído. E é uma lesão que ele desnervou a inervação, e aí é um problema. Não, mas como é que é esse? Ele fez uma bolsa de gelo? Ele pega o gelo, tritura, põe num saquinho. Foi. Jogadores amador gostam de fazer isso muito, o profissional também, mas é a gente que faz, né? Mas assim, o amador, ele vê o gelo e ele quer fazer. E aí ele põe ali, ele não tem uma média de tempo, ele deita, ele vai dormir, chega do futebol, põe ali no joelho, esquece. Ficou 1h30 com esse gelo. Quando ele tirou, já não estava sentindo mais a ponta do pé, aí já teve que ir no socorro, e aí teve um problemão. E às vezes não volta mais. Então, a grande maioria das vezes, lesiona a inervação, já foi. Eu gostei de uma coisa que você falou que, por exemplo, que pode ser um placebo porque ainda não tem. Mas antes disso, você falou assim, pode ser por um fator psicológico, né? E aí é uma questão a ser trabalhada. E aí eu queria já mencionar alguma coisa assim, qual a importância
para um atleta, para uma pessoa que realmente quer ser um atleta de alta performance, a importância do trabalho multidisciplinar, Uhum. a integração com outras áreas, né? Por exemplo, se a pessoa tem algum tipo de patologia, vamos supor, jogador de basquete, tem um sobrepeso, talvez trabalhar como nutricionista, tem Sim. alguma implicação disso, dessa importância multidisciplinar? É muito importante, sim, eu acho que é a cereja do bolo, é o que faz o tratamento dar certo, é a equipe multidisciplinar, porque o corpo ele é um todo, né? O corpo ele não funciona sozinho. Para o joelho funcionar, eu preciso da minha cabeça, do cérebro, mandando ali informações. Então, vai ter, vai ter momentos que esse corpo precisa de nutrição. E aí, para o tratamento dar certo, não adianta eu fazer o meu melhor tratamento se esse corpo não está bem nutrido. Então, eu vou precisar de um profissional da nutrição acompanhando esse atleta. Se a mente não estiver legal, se o cara estiver um pouco depressivo, ou tiver com algum problema, ou tiver com trauma da lesão, sentiu muita dor, tem com trauma, então ele vai criar uma memória de dor e aí ele precisa ir no psicólogo também. Então eu preciso de um profissional de psicologia acompanhando também esse atleta. Mesma coisa se precisa de um processo cirúrgico, precisa de um médico fazendo essa cirurgia. Então a gente precisa de um todo, né? Então tem vários profissionais envolvidos aí e no tratamento de alta performance, um atleta de alta performance, é ainda mais criterioso. A gente tem bastante profissionais envolvidos para que aconteça. Se for um futebol mesmo, no estádio ali é só o show, mas antes disso a gente ralou muito para estar ali, muita gente junto ao mesmo tempo. E normalmente na questão do futebol, quais são as partes de profissionais da saúde normalmente que atende? De questão mais multidisciplinar, né? Nós Tá, falamos do sim. nutricionista, A gente nutrólogo, tem o provavelmente. nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, médico, o preparador físico é muito importante também. É uma base, mais ou menos, é essa, mas tem muita gente envolvida. Mas a base, assim, para ter um bom acompanhamento inicial é isso. A gente tem um fisioterapeuta, um nutricionista, o médico, o preparador físico, toda essa galera. Importante. E quais, assim, são, que você vê, assim, na sua experiência, o, quais ou qual, né, se pudesse dar algum exemplo, o maior desafio que você já teve com algum paciente em relação ao esporte que teve Ixi. que passar, porque eu acredito que todo mundo chega e fala assim, tô com essa lesão, eu quero amanhã jogar. Nossa, eu passei por uma situação, passei por várias, mas essa foi em especial porque foi bem no meu início de carreira e foi em outro estado, estava em São Paulo, acompanhando um atleta que ele jogava profissional, mas tinha um contrato profissional, mas teve que descer porque ele era pouca idade, era novo para jogar a copinha, que era um sonho de todos os atletas, é jogar a copinha, porque a copinha ela é o maior campeonato de base, né? Então assim, todos os clubes vão estar olhando para aqueles atletas e aí os clubes vão mandar, alguns vão mandar umas joias ali, as suas joias vão tudo. Então assim, acaba que é um palco para mostrar seus atletas. E esse atleta, nessa época, ele era um dos melhores ali do elenco. Ele teve uma pubalgia muito próxima da época de ir para São Paulo. O que E que é pubalgia? pubalgia é uma lesão, aquela lesão que tirou o Kaká, que Ah, parou de jogar, é uma lesão muito séria. É uma lesão ali na região do testículo, é bem, bem chatinha, incomoda para várias coisas. E geralmente o atleta ele só vai te procurar quando já está numa fase crônica. Então, assim, é bem tem que ter um cuidado muito grande, por causa do que é bem relacionado ao futebol, principalmente a jogadores de futebol, acontece muito, fica muito apoio no podal, que é sobre uma perna só. E aí ele nos procurou na época, né, a comissão trouxe ele, e eu fui acompanhar, a gente começou, e aí tratamos a pubalgia, já era um pouco tempo, que o futebol também tem muito isso, então a gente tem pouco prazo para tratar, já estava ali próximo à competição, e a gente foi ali, empenhou, conseguimos amenizar ali, porque já estava numa fase crônica, entrou numa fase de remissão, estava numa fase de erudição, que é uma fase mais avançada. E aí a gente conseguiu controlar ali aquela inflamação, ele parou de sentir dor, conseguiu voltar aos treinos e conseguiu ir para a Copa. E a gente foi junto. Chegou lá, ele estava bem, sem dor, e aí o primeiro jogo dele, o atleta deu uma entrada nele lá na área, assim, e pisou no tornozelo dele, e ele teve um entorse de tornozelo, junto com a pubalgia que já tava. Aí já chegou pra gente com o hotel, o tornozelo inchado, nossa. já tinha avaliado em campo, a gente já tinha tirado ele, já começamos o tratamento no próprio estádio mesmo, já começamos o tratamento. E no hotel, assim, viagem com futebol, você trabalha o tempo todo. Então a galera fala, nossa, que legal ficar viajando. É legal, mas você trabalha muito. E aí, acompanhando ele, e base, as estruturas são bem difíceis, profissional, a estrutura é bem melhor. Então, na base, você tem umas dificuldades que você não encontra no profissional, então não tem tantos recursos, você tem que tirar o coelho da cartola. E a gente foi tratando o tornozelo e o pubis ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aí, beleza, ele voltou a treinar, jogou o próximo jogo, foi tranquilo, não sentiu dor, tornozelo, pouca dor, estava estabilizado, mesmo com a entorse. E aí, no quarto jogo dele, ele dentro da área, ele foi finalizar, pôs a mão no chão, o defensor pisou na mão dele
a gente Não, teve uma mas- lesão muscular. Cara sortudo. Esse foi, eu acho que o cara mais sortudo que eu conheci, assim. Aí ele furou, teve uma lesão muscular da musculatura intrínseca da mão. Então era pé, mão e pubis, a gente tratando tudo ao mesmo tempo. E assim, pra quem sabe da copinha, os jogos são muito próximos, então é 2 dias de proximidade um jogo do outro. E no final das contas a gente conseguiu ir levando ele ali com muito sacrifício, foi uma época que eu trabalhei muito lá com ele. E ele jogou todos os jogos que a gente conseguiu até ser ali eliminado. A gente jogamos 5 jogos e ele marcou 6 gols. Então ele jogou todos os jogos, teve um rendimento muito bom. Foi muito bom para a carreira dele. E assim, em contrapartida, ele só jogou porque a gente estava com ele na fisioterapia. Então a fisioterapia conseguiu dar essa qualidade para ele. Mas a gente teve que... Foi um caso bem atípico, porque geralmente não acontece tantas lesões com um atleta só assim, em curto prazo. Eu tava assistindo aquela série também, né? Até parece que eu tenho muito tempo, né? Assistindo esse tanto de série, mas só esportivo também. Que é sobre futebol americano. Aí tava mostrando sobre o Mahomes. Jogador de futebol, né? Americano. E aí é interessante que a fisioterapeuta dele falou uma frase e eu fiquei assim, é isso mesmo, assim. Ele é muito ativo, muito impaciente e com a fisioterapia é a mesma coisa. A gente anda assim, ó, na risca tentando fazer milagre. Porque é lesão atrás de lesão e você tem 2 dias de descanso e vai jogar de novo. E o Brasil, o calendário é muito apertado, né? Então, hoje na clínica a gente acompanha alguns atletas, agora de forma, não dentro do campo, mas acompanhando à distância. O calendário é pior ainda, porque ele tem o calendário do clube, o calendário dos campeonatos, e também ter que ir no meio dessa bagunça toda, ainda tem um fisioterapeuta particular que ele tem que ir na clínica, então é uma loucura. A gente tem que conseguir encaixar tudo de um jeito que não tenha sobrecarga, que ele consiga desenvolver o melhor desempenho dentro de campo. Então, assim, o futebol e qualquer esporte de alta performance é muita pressão, muita correria. E para quem não é ou não deseja ser um super atleta de alta performance, o que você diria que seria o básico para ele começar a ser um atleta, nem que seja amador, num esporte? Que é o que a gente vê muito também. Tem. É aquele tio que é jogador de futebol só o final de semana e chega todo arrebentado, aí foi na segunda-feira, cheio de problema aí, que só vai ficando crônico. A gente tem estudos que mostram que os amadores lesionam muito mais que o profissional, porque eles não se preparam para ir para físio. Então, eles se preparam para ir para o esporte, né? Não fazem físio. E, assim, o que eu tenho para falar é que ele tem que fazer uma fisioterapia antes de qualquer esporte. Então, assim, a gente é um profissional de primeiro contato. Então, isso tem que ser cada vez mais dito, porque as pessoas acham que tem que ter um encaminhamento para ir no fisioterapeuta e não precisa. Você pode ir na hora que você tiver vontade. Então, eu acho que, assim, o primeiro ponto é entender que para ir fazer um esporte, você precisa passar pelo fisioterapeuta. Não ir para o esporte para depois ir no fisioterapeuta. Então, geralmente, a gente faz o caminho inverso, né? Você vai no esporte, machuca e vai no fisioterapeuta. Mas se você for no fisioterapeuta primeiro, talvez você não se lesione naquele esporte. Porque a gente vai entrar naquele programa preventivo, eu vou estudar o esporte que você pratica e a gente vai te preparar, né? Preparar o paciente para ele conseguir suprir aquela demanda que o esporte vai propor. Então, é basicamente isso. Eu acho que para você que não é profissional, para o atleta que quer começar um esporte ou que nunca praticou um esporte, ele tem que passar por um fisioterapeuta para a gente fazer uma avaliação com ele, achar as valências, potenciais lesivos dentro do corpo dele e do esporte. E aí a gente vai juntar isso tudo e traçar uma conduta para ele. E para pessoas assim que os únicos esportes que faz é videogame e tá cheio de problema de coluna. Falando aqui do estúdio, aí, poucas diretas, né? Por ficar muito tempo sentado e essas coisas. Qual a importância da físio nisso? Só vai quando sente dor? Ou tem alguma maneira de fazer uma prevenção, aproveitando que ainda, normalmente quem trabalha no digital, querendo ou não, ainda é uma galera bem mais jovem, né? Para prevenir problemas que podem vir no futuro. Tem como, fazendo esse trabalho para já prevenir, eu estar com 50, 60 anos todo lascado das costas, né? Ou não, tem que esperar também sentir a parte da dor para saber qual é o problema, para fazer um diagnóstico. Não pode esperar, na verdade. A gente tem que procurar, e tem como sim fazer, porque a gente vai... Da mesma forma que a gente estuda o esporte, a gente vai estudar o seu dia a dia. A gente hoje trabalha, o ser humano trabalha muito mais, né? Com o passar do tempo, a gente tem a tendência de aumentar o trabalho e diminuir o descanso, né? E aí é onde o fisioterapeuta entra aí também para conscientizar o paciente. Então, o cara que trabalha o tempo todo em estúdio, que ele tem ali uma demanda alta, ele também está precisando de uma estabilização muscular o tempo todo. E às vezes ele vai fazer um esporte e ele já tá fadigado do trabalho dele. Então, ele vai ser uma sobrecarga e não um esporte em si só. Então, a gente precisa preparar ele para fazer o que ele precisa ser feito igual. Ficar segurando uma câmera o dia inteiro. Então, a gente tem que trabalhar quais são as musculaturas que vão estar envolvidas nesse segurar a câmera.
Pô, então vamos fortalecer essas musculaturas, vamos fazer um trabalho individualizado, né? Tipo, respeitando a individualidade biológica daquele paciente, mas pensando no que ele faz mais. Quais que são as estruturas que ele vai usar mais para segurar uma câmera, para ficar em pé, para sentar. Porque a gente é funcional. A gente foi criado para sentar, agachar, dormir, rolar, correr, pular e não sentir dor. Se a gente sente, é porque tem alguma coisa errada. E aí a gente vai começar a procurar, porque com o tempo vai começando a aparecer mesmo. É igual um carro, é igual uma casa, a gente tem que dar manutenção no nosso corpo, sim. Alimentação, sono, a parte psicológica também, porque é o que controla todo o resto. E a fisioterapia, para poder... A gente somos profissionais de função, né? Então, para pensar na função. O que é funcional dentro do seu trabalho para diminuir lesão? Então, tem sim, é importante mais a fisioterapia para profissionais que trabalham o dia inteiro e precisam de ter uma qualidade também no trabalho ali e não ter lesões relacionadas a esse trabalho. E o que eu acho interessante, assim, que às vezes as pessoas não têm noção, é que a fisioterapia, a parte de anamnese, diagnóstico, né, só o que acontece ali na hora, né? Sim. Eles tentam fazer um trabalho de forma a fazer diagnósticos da rotina da pessoa, né? Nossa, fica muito tempo sentado. Será que essa dor no joelho não é por falta um suporte para os pés, a cadeira? Ergonomia. Então, tenta evitar também fazer esse diagnóstico de qual é a causa e não só tratar a Sim, doença, né? Exato. É porque a fisioterapia ela tem mudado muito. Assim, o olhar para a fisioterapia tem mudado muito, porque as pessoas muito procuravam a fisioterapia para reabilitar. Então, quando acontecia um problema, eu vou. Hoje, viu a possibilidade de que dá para prevenir. Então, hoje eu tenho muitos pacientes que previnem lesões, que vão para lá para a clínica e falam, não tem dor nenhuma, só quero não ter, porque eu estou trabalhando, eu fico tantas horas sentado, eu fico tanto assim, assado. E a gente entende que a gente não foi criado para ficar o dia todo sentado, o dia todo em pé, então a gente precisa programar isso. E a fisioterapia é igual você falou, é um estudo do movimento. Então é cinesiologia, cinesioterapia, é o estudo do movimento. A gente precisa entender como que funciona seu corpo e o que é o padrão de movimento para você. Porque às vezes assim, a gente vai falar, é errado ficar sentado assim, é errado carregar a mochila. Não é errado. Se você se preparar para aquilo, porque nem todo mundo vai ter o mesmo padrão de movimento. Então às vezes a gente quer padronificar tudo, né? Então assim, ficar sentado o dia inteiro. Então eu não posso ficar sentado o dia inteiro? Não, você pode ficar sentado o dia inteiro, só que a gente tem que te preparar para ficar sentado o dia inteiro. E aí o papel da fisioterapia é esse. Hoje, se a gente começar a mudar, virar essa chavinha de entender que o meu paciente ele vai carregar, ele tem que carregar uma mochila pesada. Então eu não vou falar para ele parar, eu vou ensinar ele a carregar essa mochila pesada. Preparar o corpo para aguentar também, né? É não trocar o colchão, é trocar o corpo, né? Todo mundo quer trocar o colchão. É mais fácil trocar. É mais fácil. Não é só, dá para parcelar a troca do colchão. Só troca uma vez, vai durar uns anos aí. Exato. Não precisa fazer nada, né? Só nada. esperar. É bem mais tranquilo. E, assim, eu não sei como que é em relação ao resto do mundo voltado à fisioterapia, mas pelo menos a ideia que eu tenho do brasileiro, no geral, para tudo, eu acho que inclui a fisioterapia, é que a gente espera dar ruim. A gente quase não trabalha na prevenção em nenhuma área da saúde. Nosso foco não é a prevenção, em nenhuma área. Ninguém vai ficar indo dentista por prevenção, vai quando tá com dor. Então, esse é o normal, assim, nosso mesmo, cultural, mas eu tô vendo também um caminho de melhoria. Não sei se por causa das redes sociais, do acesso, por causa dessas pessoas também, esses atletas de alta performance, acaba fazendo um serviço legal para a comunidade, de mostrar essa importância, né? A gente olha, eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, pelo atleta que ele é, Sim. com a idade que ele tem e a performance que ele tem, né? Não tem lógica, mas a disciplina também e a consciência de prevenção é gigante ali. Com certeza. Nessa parte. E a principal parte, né? O atleta entender qual que é o papel dele naquele esporte, na sua vida, e na fisioterapia a mesma coisa. Então, o paciente entender que qual que é o meu papel aqui? Eu vou chegar e vou deitar ou eu vou entender o que eu tenho que fazer? Porque fisioterapia, na verdade, é movimento. A gente não pode botar um paciente deitadinho ali, o atleta deitadinho ali e ficar só na massagem, que, na verdade, não vai levar a lugar nenhum. A gente precisa entender o movimento e colocar, conscientizar os pacientes, né? Então, no caso do Cristiano Ronaldo, ele revolucionou mesmo, porque ele mostrou que pode ir mais longe dentro de um esporte se você estiver pagando um preço, que é a disciplina ali de estar procurando todo dia ser melhor que você mesmo. Então, o paciente, quando ele começa um tratamento, se ele tiver, igual eu tenho pacientes maratonistas, se ele realmente focar naquilo, ele vai muito longe. O rendimento é muito diferente, igual o maratonista que faz uma alimentação concentrada e rica em carboidrato, ele consegue ganhar 4 horas quase de vantagem do que não faz. Nossa. Então, assim, numa maratona isso decide muito.
Então, é muito importante a gente entender a sua parte, colocar para o paciente assim, olha, a importância que é você fazer a sua parte, você dormir no mínimo 8 horas aí por noite, conseguir alimentar certinho, para você estar aqui novo e conseguir correr ali, que senão não adianta. Eu vou preparar seu corpo, mas sua mente, seu sistema interno mesmo, né, a questão fisiológica está tudo bagunçado. Eu tenho primas pequenas, né, novinhas, e você falando aí, eu pensei na mesma associação, que aí tá chorando lá na hora de estudar, aí eu falo assim, o que você quer? Ela, não, eu queria tirar nota boa na prova. Eu falei, você quer mesmo? Quero. Então estudar? Não quero estudar. Então você não quer. Não quer o suficiente para estudar. Talvez você não tá então, assim, querendo. eu quero muito emagrecer. O suficiente para ir na academia? Não. Não. Então, não quero tanto assim, Será né? que quer mesmo? Exatamente. Então, qual o preço que eles estão dispostos a pagar para ser realmente um atleta de alta performance, né? E o esporte mudou muito, né? Hoje não é mais talento só, né? Então, assim, hoje é uma máquina, os clubes são máquinas de fazer atletas. Tem atletas que não são talentosos, mas tem perfil. Então, um menino de 8 anos, 12 anos, você começa a trabalhar ele, alguma coisa vai virar. Pode ser nível de Real Madrid, mas pode ser nível de Goiás, de Atlético, não diminuindo os clubes, mas de qualquer forma ele virou e deu certo. Então, assim, hoje a gente consegue. Eu tenho muitos pacientes que a gente já tem empresário, já está conversando ali, alinha um pensamento, às vezes aí tem já o médico que acompanha, que vai. Acontece muito com goleiro isso. Então, eu preciso que ele chegue nesse tamanho. O pai é baixo, a mãe é baixa, como é que faz? Aí vai tratamento hormonal. Aí começa, pô, mas ele tá crescendo, vai estar crescendo todo torto, tá com hipercifose, tá crescendo, não tá crescendo. Aí vem o fisioterapeuta, é como se fosse um pé de tomate ali, tá crescendo, tem que colocar uma escora para ele subir. Aí a gente vai preparar tecido, articulação, entender as fases de crescimento daquele atleta. E aí quando você vê, 18 anos, ele tá do tamanho que você queria. E aí você vende ele. Infelizmente parece um produto, mas é assim. O mundo do esporte. E aí é algo que só vai crescendo, né? O futebol hoje são empresas, né? São não só o futebol, mas hoje o esporte ele não muda só a vida do atleta, né? Ele muda a vida de todo mundo que está em volta, da família, dos profissionais e etc. Até a equipe toda ali é afetada. Todo mundo. Só vou fazer uma observação, eu fiz tratamento para crescer, acredita? Fiz tratamento para crescer. Eu não ia ser ninguém. Tão pequena que eu era. Deu certo? Deu certo. Consegui chegar nos meus 1,63 m, sofridos. Era pra ser 1,50 m. Não, eu acho que ia ser menor, viu? Nossa, eu ia ser bem menor. Porque eu tive alguns problemas de saúde na infância, então fiquei internado, né? Um desvio a comida pro pulmão, então ficou meio tenso. Nossa. E aí, por exemplo, a amamentação mesmo, eu não tive, foi 1 mês só, e depois já não tive aqueles leitos suplementados igual tem hoje, nada disso. Então aí, na infância, eu era realmente bem pequenininho. Apelidos de bullying tinha, toque de amarrar jega, essas coisas. Preparou psicológico. Era pequenininho, mas deu certo. Que ótimo. O tratamento também foi multidisciplinar, mas fiquei super satisfeita com essa questão. E é importante, né? É importante ter uma equipe aí por trás para fazer, porque você vê, antigamente não tinha essa possibilidade. O cara tinha talento, ele ia embora. Hoje não, hoje o talentoso tem que trabalhar muito para ele poder ganhar a vaga do cara esforçado. Com certeza. Então, já tá equiparado aí. E agora eu quero casar uma polêmicazinha aqui, porque pensei nisso agora. Em relação, nós estamos falando dos atletas de finais de semana, ou aqueles atletas que não são de alta performance, mas decidiram fazer crossfit. Né? Crossfit, eu até entrevistei aqui, e foi bem legal o pessoal da crossfit. Mas assim, eles falam, tem muitas lesões. Porque às vezes a pessoa não está preparada e às vezes quer chegar chegando, acompanhando a galera, né? Eu não tenho nada contra o CrossFit, até gosto demais, acho que criou uma imagem ruim em alguns profissionais da saúde falando, né? Mas o CrossFit, ele é nada mais que um esporte, a gente tem que entender que você tem que entrar preparado, então o mal é que a pessoa não tem paciência, não quer se preparar para algo, então ele entra ali, se ele for devagar, né, ele consegue evoluir bem. O problema do CrossFit é só se você for querer pegar uma carga sem estar preparado, tentar ganhar uma amplitude sem ter amplitude. Então, volta para aquele ponto. Se você se preparar para fazer o CrossFit, não tem problema nenhum, não lesiona, não faz mal. Mas se você não se preparar, pode ter certeza que vai lesionar igual qualquer outro esporte. Então, assim, o CrossFit não é o vilão. O vilão é a pessoa que procura sem saber o que ela tem ou o que ela precisaria ter para estar ali.
E é até a mesma coisa que eu falei para eles na nossa entrevista, que é o problema assim que eu vejo do CrossFit é que ele deu um boom. E como qualquer boom em qualquer coisa que vai muita gente, vai de Sim, tudo. Vão é, pessoas com consciência, como vão pessoas sem sim, consciência, e só dá ibope aquilo que dá ruim. sim, Então, assim, acaba ganhando essa exato. visibilidade. Não, e assim, o CrossFit, ele tem caso e caso, né? Eu conheço instrutores de CrossFit que são muito bom, e academias de CrossFit muito boa, né? Mas tem uns também que é difícil, né? Então, assim, a gente precisa ter profissionais capacitados em todas as áreas para poder orientar e falar, olha, você não consegue, vamos fazer assim, assim, assado. Mas também tem a pessoa que não escuta. Então, é muito difícil ter um controle também. Porém, eu tenho pacientes que chegam para mim com cada história de CrossFit e você fica assim, meu Deus, mas não... Eu tenho um paciente que está com a gente até hoje. Ele descobriu um problema na lombar e depois um outro problema também, muito sério, no CrossFit. Só porque assim, ele sentiu uma dor na lombar e aí depois fez exames, etc. E ele tem um aneurisma na artéria aorta. Então, assim, e um tamanho gigante já, assim, 4,3, se não me engano, 4,2 de Zero dilatação. diagnóstico. E ele foi pro CrossFit e estava fazendo. Então, assim, Mas ele tinha um diagnóstico antes? Não. eu não vou saber te falar do Aham. diagnóstico porque faz tempo que ele me contou essa história. Mas ele fazia o CrossFit, só que ele veio por causa Nossa. da lombar, tendo um aneurisma. Então, assim, tem que ter um controle também, porque tem pessoa... É igual academia, tem gente que faz academia e nem sabe que tem algum problema ali, porque não, tem muita gente que não faz os exames de rotina. E por isso que é importante também o paciente ele entender que ele precisa fazer os exames de rotina, ele tem um controle, porque é igual para fazer a fisioterapia. A gente tem um controle da frequência cardíaca, da saturação, para entender, para o meu paciente não sofrer nada lá dentro da clínica. Então, a gente está ali, desde o idoso ao atleta, a gente está monitorando o tempo todo os batimentos cardíacos, como é que está durante o exercício, até para evoluir esse paciente com preparação física, mas também para nos resguardar. Porque às vezes vai ter um paciente ali que ele não te contou, ele esqueceu que ele tem um problema cardíaco. Mas você tem ali mais ou menos uma noção, que pelos dados deles vitais, que não está normal. E aí você vai controlar e vai começar a olhar, e aí isso te dá uma segurança muito grande. E é um esportivo muito simples, que poderia ter também nos boxes, ou poderia ter mais informação sobre o CrossFit. O CrossFit ele é um esporte, ele não é para emagrecer. Você emagrece por consequência, mas ele é um esporte, é algo que realmente precisa ter preparo para estar ali. Então a galera falou, pô, emagrece rápido com CrossFit? Então vamos. Aí foi o efeito manada, todo mundo, né? Mas o CrossFit não é o vilão. Igual o beach tênis também. A galera vai todo mundo pro beach e joga 4 horas, 5 horas seguidas e não quer ter lesão. Você fala, cara, nem um atleta profissional joga isso. Vai ter lesão. Com certeza. E então a gente pode resumir que a melhor causa de prevenir lesão é ter consciência, né? Ter consciência. Consciência de si, Exatamente. Entender do seu seu corpo. corpo, É, para poder evitar. entender seu corpo. E o que você vê assim como o futuro da fisioterapia? Para onde você acha que está caminhando agora a parte da fisioterapia esportiva? Eu acho que já está avançando já para a parte preventiva, então a fisioterapia ela tem cada vez mais se mostrado eficiente na prevenção, então quanto mais eu previno de lesões, melhor é. Então, assim, o futuro, claro que a gente fala de tecnologia, né? A tecnologia vem chegando cada vez mais entrando dentro do esporte, você é capaz de fazer várias coisas por causa do avanço da tecnologia, hoje ajuda muito em todos os aspectos de avaliação, também na questão de montar condutas, de ajudar, alguns equipamentos que vai nos ajudar e facilitar no trabalho. Um exemplo é a realidade virtual, que é muito legal, então dá para fazer bastante Legal. coisas, e é um recurso que a gente não tinha antes. Então, acho que para o futuro é isso, a gente conseguir, o que mais me preocupa para o futuro, assim, é a gente ter consciência que não é porque surgiu coisas e tecnologias novas que o básico deixou de ser eficiente. Então a gente precisa entender que vamos pegar tudo que vem de tecnologia, que é bom, e unir com a cinesioterapia, com o básico mesmo, e juntar e fazer uma conduta mais rica. Então é basicamente assim, eu acho que para o futuro a fisioterapia tende a evoluir muito tecnologicamente. E aí eu já deixo uma atençãozinha para os físicos, não esquecer do arroz e feijão, que dá muito certo também. Então vamos juntar essa tecnologia junto com a parte prática ali, a teoria, e junto com a cinesiologia, a biomecânica, anatomia, função principalmente, que a gente é especialista em função. E juntar isso tudo vai dar um futuro legal aí para física. E eu gostei que você falou essa parte do óculos de realidade virtual, agora deu um boom ultimamente que a Apple lançou, né, o óculos dela lá. E na física, como que seria, assim, esse uso desse óculos virtual? Seria... Tem muitas possibilidades, né? Eu já usei uma época e agora a gente quer implementar de novo na clínica.
muito para... Dá para fazer muita coisa. É um ambiente muito vasto, né, para trabalhar. Principalmente exercícios de equilíbrio, percepção. Acho muito bacana você tirar o paciente daquela realidade que ele está ali. Porque às vezes o paciente está com uma realidade de... Lá a clínica a gente já criou para um ambiente que não é hospitalar. Foi uma das nossas maiores brigas, assim. A gente sempre quis ter um ambiente que não lembrasse e remetesse à saúde tanto, assim, saúde, e de não, o mal-estar de não ter saúde, né? Então, a realidade virtual te ajuda ainda mais nisso. Você tirar o paciente de fato daquele ambiente e colocar ele num ambiente que talvez ele esteja mais confortável, ele consiga desenvolver melhor o que ele tem que ser feito. Então, às vezes, você pega um paciente que teve um entorse, um atleta de tornozelo, e você coloca ele para fazer um slackline ali na sua clínica, mas com a realidade virtual, levando ele para outro local. É muito legal, dá pra fazer muita coisa. E essa questão mesmo de motivação, né? Exato. Ele fica mais motivado ali. Proporcionar uma experiência, né? Em vez de uma... Eu falo isso muito lá na clínica. A gente não quer que você tenha uma sessão de fisioterapia. A gente quer que você tenha uma experiência com a fisioterapia. Para mudar realmente o quadro que você tem. Porque tem muito paciente que vai chegar ali, cada um tem a sua história de vida, cada um tem... Isso tudo vai contribuir para o tratamento também. Então, a gente é o que a gente passou, né? Cada coisinha que você passa na sua vida vai moldando quem você é hoje. Então, o paciente chega com a dor, aquela dor não é só a dor do joelho. Entendeu? Tem toda uma história de dor por trás disso, um trauma. Então, a experiência da fisioterapia muda muita coisa também. Não só uma sessão padrão. E também tem pacientes crônicos, eu penso assim, além disso, ele tem história de outras fisioterapias Sim, também ainda. frustrações. Com certeza. Alinhamento de expectativas que às vezes não tiveram, né? Que às vezes é legal essa parte do inicial do diagnóstico, de saber para onde que vai Ou andar. ter um diagnóstico, né? Às vezes o paciente não tem um diagnóstico funcional também, ele fica achando que tem uma coisa e todo lugar que ele vai tem um e se, não, talvez. Então você chegar ali e conscientizar seu paciente e explicar para ele realmente o que está acontecendo e ele sair da sua clínica ali, pô, eu tenho isso, 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 e saber explicar o que ele tem, porque eu encontro muitos pacientes que chegam para mim e falam, eu tenho uma inflamação nesse tendão. Ele não sabe o nome do tendão, ele não sabe onde é que tá. E tudo bem, ele não é obrigado a saber, mas o fisioterapeuta que acompanha ele tem que explicar para ele, para que ele consiga até explicar para outras pessoas que têm aquele problema. E às vezes ele fala assim, cara, tal lugar eu resolvi, e assim, assim, assado, que era o meu caso, eu tinha uma tendinopatia em tal tendão. E isso é papel do fisioterapeuta, chegar ali e se sair de lá, vou fazer o tratamento com esse cara, e eu sei o que eu tenho, é isso, isso, isso. É a parte do consciência que a gente volta a conhecer o seu corpo. Exatamente. E agora nós temos um quadro chamado Mito ou Verdade. É um bate e volta, jogo rápido. E eu vou fazer a pergunta e você responde com mito ou verdade. Tá joia. E se quiser explicar um pouquinho. Primeira pergunta. Alongar antes do exercício realmente previne lesão? Isso tinha que ser polêmica, né? Não mito e verdade, porque isso daí é uma polêmica. A galera bate cabeça com essa questão do alongamento. A gente aceitou talvez. Mas eu vou tentar explicar o do alongamento, que é legal, porque a galera, quando que é esse alongamento? A pergunta seria assim, qual que é o antes do exercício, né? Se vai alongar imediatamente e já ir para o exercício ou para a atividade que você tem que fazer, não é legal. Porque você vai tirar, de certa forma, a força do músculo ali. E se você for para exercício que é de potência e aceleração, você pode ter uma lesão muscular sim, porque você colocou o músculo ali despreparado ou preguiçoso, porque você acabou de alongar ele, relaxou. Então não é muito legal. Tem vários estudos que vai rebater isso e vai ter outras histórias que vão aprovar e vão apoiar. Então, eu vou pelo que eu vejo na prática, né? O que eu mais pego de lesão muscular é seguido de alonguei e fui jogar. Alonguei e entrei na quadra. Alonguei e fui correr na areia. Isso é muito perigoso porque você tirou a força do músculo ali naquele momento. Mas se eu alonguei de manhã e vou correr perto do almoço, tem problema? Não. Já deu tempo desse músculo se recorrer ali, descansar e voltar a ter força e uma contração efetiva e proteger as articulações até ele mesmo. Mas eu prefiro sempre que alonga pós-exercício, que você vai pegar a musculatura mais aquecida, vai ter um alongamento mais fácil e com isso você vai ter um resultado melhor. Antes, ele me pergunta, mas então o que eu faço antes? Faz uma mobilização ativa, faz um aquecimento bem feito, aí, buscando a flexibilidade, não a plasticidade, porque tem diferença alongamento. Alongamentos mantidos vão gerar plasticidade, então a gente vai ter um ganho de novo tamanho da fibra. Isso não é legal para... É legal para tratamento, é legal para ter performance, mas para aquele momento ali antes do exercício não é legal, porque você vai tirar a força do músculo, igual a gente tinha comentado. Mas a flexibilidade, que é só no alongamento, na mobilidade passiva ou ativa, antes ali, ó, aquecendo, é legal. Então você vai fazer um aquecimento, vai fazer uma ativação para você ir para o exercício. Que bacana. Eu
Aprendi errado. Quase todo mundo, né? É porque antes não era assim, né? Não tinha tanta discussão. É aquilo, né? A gente vai aprendendo, vai atualizando, vai tendo mais Sim, estudo e aí sim. vai Às vezes o chegando. que você faz hoje, amanhã já não é certo, tem que reformular tudo. Antes eu fazia antes e depois. Mas isso não é uma regra, tá? Assim, não serve pra todos. Tem gente que fala, cara, eu me sinto muito bem alongando antes. Mas assim, talvez seu corpo já criou uma adaptação ali e não dá errado. Mecanismo. Nosso corpo é muito inteligente. Se você faz isso a vida inteira, não vai ter... Tem pessoas que não têm problema com isso. Então eu prefiro que alongue depois do exercício ou antes, algumas horas antes, né? Não imediatamente, após ali. Cheguei... O que mais acontece com o amador, né? Chego na borda do campo, eu vou alongar e sair. É um alongamento assim, rapidão e já entro. Ou eu vou correr, a quadra de areia, um beach, já vejo muita gente no beach alongando também. Você vai para um solo instável, você precisa de ativação muscular, você vai alongar, aí é um problema. Aí causa as lesões. É. Mito ou verdade? A fisioterapia pode ajudar na recuperação de lesões crônicas? Com certeza, a gente tem todo o suporte para isso, né? A fisioterapia eu acho que é um dos melhores tratamentos para lesões crônicas e dor crônica. Claro que a gente precisa quando a gente fala de crônico, tem muito fator envolvido, não é só físico, né? Então a gente tem fatores emocionais, de nutrição e adaptação, memória de dor. Então, a fisioterapia ela é um dos fatores importantes que você tem que procurar. Lembrando da equipe multidisciplinar, você vai ter que acompanhar em todas essas áreas, né? Nutrição, psicólogo. Mas, na lesão crônica, a fisioterapia, para mim, é uma das melhores saídas, junto com o exercício físico. Então, quando você tem uma prática diária de atividade física, um esporte, um exercício, academia, vai ajudar também na redução de dor. Bacana. Mito ou verdade? As técnicas de liberação miofacial são eficazes para melhorar a flexibilidade e desempenho atlético? Então, aí é outra coisa que mudou também, com pouco tempo, a gente começou a olhar fáscia e liberação miofacial de outra forma. Primeiro, liberação miofacial é um termo que a gente não está usando mais, é errôneo, assim, porque a face, a gente não tem um estudo que comprove onde que ela começa e onde que ela termina. A face, ela é algo que ela envolve todo o corpo. Ela não tem um começo, um meio e um fim. Ela está entre as vísceras, ela está entre os músculos, ela está sobre os músculos. Então, seria errôneo eu falar para você que eu liberei sua face. Eu mobilizei sua face, eu não liberei ela. Então, eu mobilizo sua face e esse efeito de mobilizar aquela região vai trazer algo para o corpo. Entendeu? Então, esse efeito de mobilização é legal e vai ser bacana, vai ajudar. Mas a liberação, muitas das vezes ela ajuda e ela atrapalha. Então, depende de caso a caso. Tem casos, volto pro beach, porque é um esporte que a galera usa o corpo todo e lesiona e depois culpa o esporte. Às vezes a gente tem stands de fisioterapia que vai estar no evento e aí o atleta tá lá, tem uma hipercifose torácica, que é uma alteração estrutural. Às vezes o cara tem, e ele foi jogar e sentiu o trapézio travar. E chegou pro fisioterapeuta e falou: meu pescoço tá travado, lado direito, e eu quero uma liberação. E que certa mobilização. E aí a galera vai lá e imobiliza. Ele voltou e lesionou o tendão e vai pra fisioterapia no outro dia e fala: Marcos, lesionei o tendão. Aí a gente vai procurar a causa. Teve um excesso de uso pelos movimentos do esporte mesmo, um saque acima de 90 graus, então você vai ter uma fadiga muscular maior de alguns músculos estabilizadores da escápula, então você começa a usar demais uma área ali do corpo, e aí seu corpo entende, tipo assim, ó, tá cheio de ácido lático, já não aguento mais suportar aqui, vamos travar tudo para proteger esse ombro, para que ele não lesione esse tendão, porque ele tem alteração estrutural. A gente vai ver que tinha ali um histórico de uma proteção muscular, aquela tensão que estava ali em excesso, na verdade ela estava protegendo e não fazendo mal, gerou uma dor por causa que estava segurando o ombro para que ele não tivesse ali uma pulsação no tendão. O corpo é muito inteligente, ele entende que vai ter uma lesão, mas ele se previne. Então a intenção é diminuir o movimento, porque o movimento vai gerar uma lesão. Não que esteja errado o movimento, mas que o corpo não estava preparado para aquela quantidade de movimento ou não tem um suporte muscular adequado, a gente entra em vários assuntos. E aí isso vai lesionar e às vezes poderia ser evitado se tivesse o profissional ali na hora visto que era uma reação de proteção. E aí eu não ia mobilizar a face, eu iria ter entrado com outro recurso, uma ativação muscular, ou falado para o meu paciente: olha, tá em tensão porque você tá com isso e isso, tem um potencial lesivo aqui, e aí ia prevenir esse paciente de ter um gasto muito alto, porque o tratamento é muito mais caro que a reabilitação, a reabilitação é muito mais caro que uma prevenção. Então, porque é muito mais tempo, né? Com uma lesão, às vezes pode ser cirúrgico, às vezes você vai ter uma ruptura, um desgaste emocional, não só financeiro. Então, a mobilização ela tem que ser muito bem feita para você não ter problemas. E é com esse intuito que a gente até lançou o curso
de recovery esportivo, mas com ênfase nessa parte de mobilização facial, para que as pessoas aprendam a avaliar, né? Os fisioterapeutas aprendam a avaliar nesses casos, que eu tenho pouco tempo e eu tenho que gerar ali uma segurança para o meu paciente. Ele chega com a tensão, a gente vai identificar se essa tensão é reação de proteção do corpo ou se essa tensão muscular é uma lesão ali que está instaurada. E aí, a partir disso, a gente vai fazer uma terapia. Aproveito para falar um pouco do curso. Para quem que é? Só fisioterapeuta? Como que funciona? Então, o curso ele é para físio, o público-alvo, físio ou acadêmico de fisioterapia, para voltar da prevenção de lesão, mas o recovery esportivo. O recovery esportivo ele está dentro de um programa de prevenção, porque a gente acha que fazer mobilização facial é prevenir lesão. Pode ser uma forma de prevenir lesão, mas não é para todo mundo. Tem gente que não tem que liberar, tem que ativar, e aí a gente entra em outros aspectos. Mas o curso é justamente para isso, para ensinar esses profissionais a identificar uma tensão, identificar uma lesão, um sinal de potencial lesivo e ensinar também as técnicas para fazer uma mobilização facial correta. Então, o curso é nesse sentido. A gente quer conscientizar os profissionais porque é a única forma da gente conseguir diminuir também esse tanto de lesão aguda que tem no esporte. Às vezes, desses esportes de curto prazo, um evento de crossfit, um evento de beach, que a galera vai e a pessoa, igual eu te falei, ela não se preparou, ela jogou 4 horas ali, o campeonato é extenso, o dia todo jogando e no final ela quer que você faça uma mobilização facial, ou libere ali, e aí isso vai gerar um problema. E é um mercado que eu tô vendo que tá crescendo, né? Muito, Toda a competição que eu vou, tanto de skate quanto de... nessa parte mesmo, o Sunset aqui em Goiânia tem, e tem toda uma equipe de fisioterapia ali de suporte. E é importante ter isso, assim, não julgo. Eu já trabalhei muito com isso, né? No esporte a gente faz muito isso. Mas é direcionado, é um recovery que é voltado para lesão. Então, assim, eu preciso avaliar. Não posso só, nunca te vi, não sei sua história, não avaliei nada e vou deitar você na maca e vou começar a fazer uma mobilização facial. Não é a melhor escolha. A gente tem que avaliar ali, uma breve avaliação. E essa é a intenção nossa, é ensinar os fisioterapeutas a avaliar e aplicar as técnicas para proteger o nosso paciente também. Bacana. E nós temos aqui o último quadro, que é o nosso Momento Mustache, que é do nosso apoiador, que ele manda uma lembrancinha. Vai uma pra Nina também. Ele manda sempre uma lembrancinha aí. Normalmente é sempre uma surpresa aí. Pode abrir? Pode abrir. A Nina... Aí, ó, vou falar pra Nina aqui, né, Nina? Ali atrás dos bastidores. Ela já vai abrindo lá. Fica com dela aí. Ela não tá merecendo muito não, né? Que ela não quis falar com a gente aqui. Pois é, tá rouca aí. Ficou. Isso aqui é importante pra Nina, hein? Lixo no carro, você sabe como é que é. Ó. Faz tanto tempo que eu não ganho um presente que eu não sei nem como é que abre a caixa, hein? Ó, legal. A canequinha personalizada, MyCash. Ela é diferente dessa aqui, viu? Essa é legal, hein? E é o que a gente gosta de caneca. A gente tem uma coleção, assim. Faz a coleçãozinha. Sim. Muito obrigado. Eu queria agradecer a sua presença, viu? Por ter tirado esse tempo. Foi bem esclarecedor. E realmente, privilégio enorme ter aqui você com a gente, compondo a mesa. Valeu. Eu que agradeço o convite. Foi muito importante para mim também. Eu gosto muito de conversar de fisioterapia. Você sabe, pra quem não sabe, a Rafa é minha paciente também. Eu gosto muito de falar de físio, de conscientizar. Esse é o nosso intuito, a nossa clínica está aberta para isso. Todo mundo que precisa aí de um tratamento e de que entender mais da físio também. A físio é, igual eu te falei, uma profissão muito nova e a gente quer muito que as pessoas entendam a importância dessa profissão na vida de todo mundo e que precise, que ela vai fazer uma diferença. Tem crescido muito e é um diferencial e eu fico muito feliz de poder vir aqui conversar com vocês sobre isso. Que bacana. E se você é de Goiânia, gente, tem uma clínica aqui em Goiânia. Vou deixar todos os dados na descrição aqui do vídeo. E se você não é e gosta do assunto de fisioterapia, esporte, também tem as redes sociais deles para você poder acompanhar. E então é isso. Nosso episódio fica por aqui. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, enviar para aquele seu amigo atleta que está precisando, ou que sempre reclama de dor. Fiz hoje isso com uma amiga minha. Então dê aquele seu like e até a próxima.